Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar uma das artes marciais mais antigas e fascinantes do mundo, o Kalarippayattu. Imagine um campo de treinamento sagrado, onde guerreiros se dedicam a movimentos poderosos, inspirados nos animais, e a um conhecimento profundo dos pontos vitais do corpo. O Kalarippayattu nasceu nas antigas terras da Índia e carrega consigo uma tradição de combate que mistura agilidade, espiritualidade e um controle único do corpo. Do treinamento com bastões, espadas e lanças, ao combate desarmado com técnicas precisas, cada parte dessa arte é um convite para dominar corpo e mente. Então, prepare-se para mergulhar em um universo onde força e sabedoria caminham lado a lado. Vamos juntos explorar o poderoso e místico mundo do Kalari. O Kalarippayattu, ou Kalari, é uma das artes marciais mais antigas do mundo, originária do sul da Índia, especialmente nos estados de Kerala, Tamil Nadu e Karnataka. Sua história remonta a mais de 3.000 anos, e o Kalari é considerado uma arte ancestral que integra elementos de combate, medicina, filosofia e espiritualidade. Essa arte única reflete a antiga cultura indiana e foi inspirada por elementos da natureza, como movimentos de animais, e pela filosofia hindu de equilíbrio entre o corpo, a mente e a alma. Origens do Kalari e influência do hinduísmo. A origem do Kalari está ligada ao sistema de castas da Índia e ao papel das artes marciais no desenvolvimento da defesa pessoal e da preservação de conhecimentos antigos. Segundo uma lenda popular, o Kalari foi introduzido na Índia pelo sábio Parashurama, um dos avatares do deus hindu Vishnu. Parashurama é descrito como um guerreiro sem igual, e acredita-se que ele estabeleceu o Kalari para preparar guerreiros que protegessem a civilização de forças externas e internas. O papel dos Gurukal. No Kalari, os mestres são conhecidos como Gurukal. Esses professores são respeitados por seu domínio sobre as técnicas físicas e espirituais. Na tradição antiga, o Kalari era ensinado de mestre para discípulo em uma espécie de ritual que envolvia devoção, lealdade e respeito pela linhagem. A relação mestre-discípulo é quase sagrada, e os ensinamentos geralmente incluem elementos de Ayurveda, a medicina tradicional indiana. Além de lutar, os praticantes aprendem sobre pontos vitais do corpo, usados tanto para a cura quanto para técnicas de combate. Era medieval e o papel nos exércitos locais. Durante a Idade Média, o Kalari se desenvolveu como parte essencial do treinamento militar na região de Kerala. O Kalari formava os soldados dos exércitos locais, e muitos desses guerreiros eram responsáveis pela segurança de reinos pequenos e dispersos na Índia. Os guerreiros praticavam não apenas as técnicas de combate, mas também a disciplina mental e espiritual para enfrentar conflitos de maneira equilibrada. Nessa época, o Kalari se tornou também uma arte de autodefesa para a população. Esse período foi crucial para o desenvolvimento e refinamento das técnicas, que foram moldadas de acordo com as necessidades de guerra e autodefesa. Os reis e nobres locais frequentemente contratavam mestres de Kalari para treinar suas forças armadas, e muitas vezes esses guerreiros eram heróis reverenciados na sociedade. Declínio e proibição com a colonização britânica. Com a chegada dos colonizadores britânicos no século XVIII, o Kalari enfrentou grandes desafios. Vendo a prática como uma ameaça à sua autoridade, os britânicos proibiram o Kalari e outras formas de artes marciais, temendo uma possível revolta popular. Essa proibição causou o declínio do Kalari, que se tornou uma prática secreta, transmitida apenas em pequenos círculos, quase como uma forma de resistência cultural. O renascimento moderno do Kalari. No século XX, o Kalari passou por um renascimento, especialmente com o movimento de independência indiano. Mestres e entusiastas da arte começaram a promovê-la novamente, tanto como uma prática de combate quanto como uma expressão cultural e espiritual. Graças a figuras como o mestre Narayana Nair, o Kalari ganhou reconhecimento e respeito em toda a Índia e no exterior. Hoje, ele é praticado em muitos centros e escolas e é considerado um patrimônio cultural indiano. Além de ser um sistema de luta, o Kalari também é reconhecido pelo seu valor terapêutico e espiritual. Muitos de seus praticantes veem o Kalari como uma prática de autoconhecimento, e seu foco na energia vital e nos pontos de pressão, marmas, é ainda utilizado em práticas de cura, ligadas ao Ayurveda.
O legado do Kalari. Hoje, o Kalari é mais do que uma arte de combate, é um símbolo de identidade, disciplina e conexão com uma longa linhagem de mestres e guerreiros da antiga Índia. A história do Kalari, portanto, não é apenas uma narrativa de guerra, mas uma jornada espiritual que reflete o equilíbrio entre força e compaixão, resistência e paz, corpo e mente, que são centrais para a filosofia dessa arte milenar. O Kalari tem diferentes estilos que se desenvolveram principalmente nas regiões do sul da Índia, especialmente em Kerala e Tamil Nadu. Esses estilos variam nas técnicas, na filosofia e até mesmo nos rituais, refletindo a rica diversidade cultural e espiritual do Kalari. Os estilos mais conhecidos são Vadakan Kalari, estilo do norte é o estilo predominante em Kerala, principalmente na região norte do estado. O Vadakan Kalari enfatiza movimentos amplos, flexibilidade e fluidez. Este estilo incorpora o uso de marmas, pontos vitais, para desativar o oponente, seja para fins terapêuticos ou de combate. Tekkan Kalari, estilo do sul é predominante na região sul de Kerala e em Tamil Nadu. Diferente do estilo do norte, o Tekkan Kalari é mais direto e agressivo, focado em técnicas de combate próximas e golpes rápidos e fortes. Os movimentos são mais curtos e explosivos, visando incapacitar o oponente rapidamente. Madhya Kalari, estilo do centro é uma fusão dos estilos do norte e do sul, encontrada principalmente na região central de Kerala. Este estilo combina a fluidez do Vadakan com a força direta do Tekkan. Os movimentos de Madhya Kalari são versáteis e incluem tanto técnicas amplas quanto ataques mais diretos. Budista Kalari, esse estilo não é praticado atualmente, mas acredita-se que tenha sido influenciado pelo budismo e, possivelmente, levado a outras regiões da Ásia por monges budistas. É um estilo teórico que muitos acreditam ter influenciado outras artes marciais asiáticas. Focado no desenvolvimento espiritual e na defesa pacífica, seus movimentos são inspirados na filosofia budista e visam harmonia e autodefesa. Ekleyana Kalari, embora menos conhecido, o Ekleyana é considerado um estilo antigo de Kalari, cuja prática tem desaparecido. Concentra-se em técnicas de meditação profunda, autodefesa e autocontrole, com um forte foco na filosofia e prática espiritual. Esses estilos de Kalari mostram como a arte é versátil e rica, variando desde práticas espirituais e terapêuticas até técnicas de combate focadas e eficazes. Cada estilo reflete aspectos culturais e regionais específicos e é uma importante herança da tradição marcial indiana. As principais características das técnicas de Kalari. Treinamento corporal. Objetivo: fortalecer o corpo, desenvolver flexibilidade, resistência e equilíbrio. Consiste em exercícios e formas inspirados em animais, como o leão, o cavalo, o javali, o elefante e a serpente. Cada postura de animal busca desenvolver habilidades específicas, a força de um leão, a agilidade de uma serpente, a resistência de um cavalo, por exemplo. O treino começa com posturas de equilíbrio, saltos, giros e movimentos coordenados. A fluidez e a precisão nos movimentos são cruciais, e o treinamento é intensivo. Melhora o controle do corpo, preparando o praticante para o uso de armas e para a autodefesa. Técnicas com bastão e armas de madeira. Controle e o manuseio de armas de madeira antes de passar para armas metálicas. O uso de bastões de diferentes tamanhos, desde bastões longos, que têm cerca de 1,5 metros, até bastões mais curtos de 30 centímetros. As técnicas envolvem manobras rápidas de ataque e defesa, aproveitando o alcance e a flexibilidade do bastão. Os praticantes aprendem a mover o bastão em ritmos variados, criando uma defesa dinâmica contra oponentes armados ou desarmados. Além disso, eles treinam golpes circulares, estocadas e bloqueios. Técnicas com armas metálicas. Desenvolver habilidades de combate com armas de lâmina, como a espada, a adaga e a lança. Este é um dos níveis mais avançados do Kalari e requer uma grande disciplina e controle. As técnicas são letais e exigem um manejo preciso para ataques e defesa. Os movimentos são fluidos e rápidos, focando em cortar, estocar, desviar e bloquear. A espada e o escudo são usados em conjunto, enquanto a lança permite golpes de longo alcance.
A prática requer controle mental e físico, pois as armas metálicas podem causar ferimentos graves. Os alunos são treinados para controlar sua força e precisão ao máximo. Combate desarmado. Técnicas de combate corpo a corpo sem o uso de armas. É baseado em golpes de punho, chutes, cotoveladas, joelhadas e técnicas de torção, imobilização e projeção. Ele foca na velocidade e na aplicação de força nos pontos vitais do corpo. O treinamento envolve o uso de técnicas de ataque e defesa com as mãos e os pés, imobilizações, torções articulares e projeções. Os marmas são usados para desarmar e incapacitar o oponente rapidamente, e o treinamento é intensivo, exigindo muito controle e precisão. Técnica dos pontos vitais. Entender e aplicar a técnica dos marmas, que são pontos de energia vitais do corpo humano, envolve o conhecimento de 108 pontos vitais espalhados pelo corpo, muitos dos quais são semelhantes aos pontos de acupuntura. Esses pontos podem ser usados para curar, aliviar dores ou desativar um oponente em combate. Os praticantes aprendem a aplicar pressão nos pontos marmas para causar dor ou desarmar o oponente. O treinamento é meticuloso, exigindo anos de prática e estudo anatômico. Também é usado como técnica de cura, para aliviar dores e ajudar na recuperação. Combate acrobático. Integrar agilidade, flexibilidade e acrobacias para técnicas avançadas de ataque e defesa. Técnicas acrobáticas incluem saltos, rolamentos, esquivas e movimentos aéreos, que ajudam a desviar de ataques e a surpreender o oponente. Muitos desses movimentos são inspirados na observação de animais e em práticas de ginástica. O treinamento acrobático exige uma base sólida de força e flexibilidade. Ele é combinado com o uso de armas, tornando o praticante capaz de lutar em várias posições e ângulos. Padrões de passos e movimentos. Estabelecer uma base de movimentação para qualquer situação de combate é a arte do deslocamento, onde cada movimento é cuidadosamente coreografado para manter o equilíbrio e o controle do espaço. Esses padrões de passos ajudam a ajustar a posição do praticante no campo de combate, seja para ataque ou defesa. Treina o deslocamento do corpo de forma que o praticante possa atacar ou se defender a qualquer momento. Os passos são sincronizados e devem estar integrados aos movimentos dos braços e ao uso de armas. As técnicas do Kalari se baseiam na harmonia entre corpo e mente, na flexibilidade e precisão dos movimentos, e na integração do conhecimento dos marmas para controle do oponente. A prática de Kalari é projetada para transformar o praticante em um guerreiro completo, com domínio físico, mental e espiritual, refletindo a essência da filosofia marcial indiana. E chegamos ao fim desta jornada pelo mundo incrível do Kalari. Hoje, vimos como essa arte marcial milenar é muito mais do que apenas técnicas de combate. Ela é uma disciplina completa, onde o domínio do corpo, da mente e até mesmo dos pontos vitais revela um caminho de autodescoberta e respeito às tradições. Seja nas posturas inspiradas em animais, nas armas ancestrais ou no profundo conhecimento dos marmas, o Kalari nos ensina que cada movimento tem um propósito, e cada técnica é uma forma de honrar uma herança de guerreiros que atravessou milênios. Se você gostou desse mergulho no Kalari e quer ver mais conteúdos sobre as artes marciais do mundo todo, deixe seu like, compartilhe com outros apaixonados por artes marciais, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por fazer parte do mundo marcial. Nos vemos no próximo vídeo.